muito límpidas para mostrar o que aprendeu. Basta que a gente saiba pesquisar. Bem, boa noite. Nós estamos aqui com mais uma edição do jornal Sobral News em Debate, que é uma produção das faculdades INTA, através do INTEC. Hoje nós vamos entrevistar o médico psiquiatra Dr. Issam Itiba e vamos contar com a participação também do capelão das faculdades INTA, que é o professor Gerson Pires. E a gente vai começar já falando com o Dr. Issam a respeito da palestra de hoje. Hoje muita gente vai ver a palestra, mas muita gente também não vai ter a oportunidade de conhecer o que o senhor vai dizer através da internet amanhã, do nosso jornal. Então, se o senhor puder dizer o que é que o senhor vai abordar hoje. Ixi, vou abordar tantos temas, mas a essência é que os conceitos estão mudando. Graças à tecnologia e a nossa mente acompanhando a tecnologia, está tornando muitas funções obsoletas para aqueles que não sabem se atualizar. Então hoje faz parte da competência das pessoas, não só a capacidade profissional, mas também a capacidade de aprender, captar as novidades e incluir nas suas competências, porque senão a pessoa acaba ficando de fora. Um dos exemplos é esse papo, que é absolutamente novo e que não podíamos imaginar uma situação desse tipo, um bate-papo ao vivo. Não podíamos imaginar há 5 anos atrás. O senhor tem um trabalho bem direcionado para os adolescentes, doutor Issam. Eu queria que o senhor falasse um pouco para os pais, para os filhos. Como é que o senhor vê hoje a educação? Como é que está caminhando? Para onde é que está indo essa geração, essa nossa geração? Você me pega num ponto fraco, né? Meu ponto fraco é que quando eu comecei a estudar na psiquiatria na adolescência, a teoria não batia, eu não me sentia naquela teoria. Eu achava que minha adolescência estava ótima, não batia. Eu falei, existe algo que precisa ser pesquisado, não podemos ficar aplicando só porque alguém falou, sem questionar, sem testar, e achar que todo mundo é conforme dizia a literatura. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa com adolescentes, para saber como que são de fato os adolescentes, que traços comuns, conforme as idades eles apresentavam, e aí eu fiz a teoria do desenvolvimento do adolescente, que contraria praticamente tudo em relação àquela teoria que existia, que era assim, uma visão bastante freudiana, psicanalítica, que dizia que o adolescente era viver um luto da perda da infância. Eu não lamento de forma nenhuma ter perdido essa infância, pelo contrário, o adolescente está sempre, ou naquele momento só, ou olhando para frente, ele nega o passado dele. Então, mexeu com adolescentes, mexe com a minha teoria. Isso foi há quase 45 anos atrás. E com isso eu reformulei todo o Hospital das Clínicas, que é modelo, e que a psiquiatria infantil atendia de 0 a 18 anos. Na minha visão era impossível internar uma criança de 8 anos com um adolescente de 17 anos. E tratar do mesmo jeitinho com a mesma enfermeira, quando a adolescência é um segundo par. Os adolescentes, eles, quando estão numa família, eles formam um tipo de, vamos chamar assim, numa linguagem bem simples, como se fosse uma matilha, né? Na base assim, de junção de pessoas. A família é uma matilha. Quando ele sai dessa matilha, ele vai para fora, ele precisa formar uma outra matilha para ele se situar no social, que seria o grupo dele. Tem a turma do bem, tem a gangue. A gangue é que faz as transgressões, mas são todas turmas. Adolescente sem turma não é gente. Não é? Então, ele não está lamentando que pena que eu cresci. Está contente porque está saindo. E nessa leitura, sim, a gente percebe que esse grupo é aquele que absorve as mudanças, que os adultos, não absorvendo, como é que pretende educar uma pessoa que já está atualizada? É o grande conflito
é que os professores e pais não se atualizaram e querem educar o filho para o futuro. Eles já estão vivendo o futuro com regras do passado. Olha que nó que dá na cabeça da educação. E o que o governo faz? Já que não consegue lidar, vamos aprovar todos. É como o presídio está cheio demais, então vamos soltar, sabe? Então, nós não temos o brasileiro, do modo geral, ele recebe um governo, no sentido administrativo, pacotes prontos que não conseguem cumprir. E os professores, então, eles, em vez de terem essa possibilidade de ir reciclando o que aprendeu, eles ficam repetindo, não raro, aulas que deram há 10 anos atrás. Para repetir uma aula de 10 anos atrás, vamos pensar nós, adultos, quem de nós tinha celular? Hoje, mesmo por convicção, tem aí no máximo 2% de pessoas que não têm celular. Agora, também não é raro as pessoas terem 2 celulares. Ou 3. Então a média das pessoas tem 1,2 celulares. E tem gente que não tem celular. Né? Quem é que está absorvendo os celulares? São os jovens. Quem é que não está absorvendo nada? São os educadores. Então como que esses educadores gostariam de educar, no sentido de formar cidadãos, olhando de marcha ré, né, pelo retrovisor, a própria história, e não ver toda a tecnologia que mudou e que eles não conseguem absorver. Então tem professores que barram a entrada de computadores, hoje já nem tanto, mas há 3 anos atrás, o governo distribuiu computadores para escolas públicas, o diretor não sabia, ele trancava o computador. Quer dizer, ele reduz o avanço para o conhecimento que ele tem. Isso é uma retrogradice, né? E que foi o que ele pôde viver também, né, Dr. Sami? Na verdade, foi talvez o que aquele adulto recebeu naquele período, foi como ele aprendeu. Exato. Não é o que ele tem para dar, isso, às vezes, muitas vezes, né? Exatamente, Natécia, por isso que o critério hoje é a pessoa aprender a aprender. E a escola não ensina a aprender. A escola ensina a decorar. Tem cara que é bom de prova, mas vai na vida e não faz nada. E nego que seria muito bom lá fora, é reprovado nas provas, sai um analfabeto funcional. Então nós estamos estragando uma geração. E você fala adolescente, fica louco da vida como estamos estragando os adolescentes. E é o seguinte, isso me faz lembrar uma ocasião que nós assistimos a uma palestra de um amigo, psicólogo, e de orientação behaviorista, falando sobre educação de filhos. Eu tenho 3 filhos, homens, e depois da palestra, aliás, falou muito bem, ele tem boa facilidade de expressão, mas a minha esposa, que, como a gente diz, não leva nada para casa sem primeiro expressar o que ela pensa, na hora da saída, nós fomos cumprimentá-lo, e a minha esposa disse para ele: doutor, eu só queria dizer o seguinte, o senhor falou muito bem, só que na prática a sua teoria é diferente. Por quê? Porque ele é um psicólogo, mas não tem filhos. Nós nos conhecemos, estudamos na mesma escola durante um tempo. De maneira que essa é uma das questões que para no tempo e no espaço. Para. Agora, eu tive durante 52 anos da minha vida educando. Quero dizer, quando eu comecei, não usava nem máquina datilográfica. E hoje, na mão. Hoje, ou eu entro na tecnologia, ou fico atrasado. E não é só ficar atrasado, não ter a influência que se pode exercer sobre os adolescentes. Eu acho que o pastor falou, isso daí é fundamental. As pessoas não têm noção que eu estou empatando, faz de conta né? Eu estou empatando o aluno, querendo que ele aprenda o que eu aprendi no passado, e o maior problema não é ele não aprender o que eu quero ensinar. O problema dele é o tempo que ele perdeu fingindo que estava aprendendo e deixou de aproveitar tudo o que um outro professor poderia atualizar. É verdade.
sufoco. Agora, há uma das coisas que eu fico sempre pensando, que a adaptação às novas técnicas de tecnologia, usar isso em função da educação, isso não quer dizer que as leis que regem o desenvolvimento do ser humano, e aí vamos mencionar especificamente os adolescentes, não é? Porque na realidade o estudo de psicologia deveria se destinar a descobrir as leis que regem o desenvolvimento do ser humano. Mas quer me parecer, eu lecionei aí com 30 anos de psicologia, quer me parecer que os estudos de psicologia hoje não se destinam a isso que seria o objetivo, mas em espalhar ideologias. E essas ideologias, muitas vezes, ideologias políticas, sociais e assim por diante. De maneira que quer me parecer que o que está faltando é nós mantermos princípios e regras que regem o desenvolvimento do ser humano, mas não ficarmos amarrados nem presos ao tempo do passado. Devemos desenvolver mais e nos adaptarmos para essas novas tecnologias que estão surgindo. Pois é. Eu refletindo sobre o que o pastor está falando, a gente percebe o seguinte, que a educação deveria ter uma outra referência diferente daquela que está tendo hoje. A educação hoje serve para dar poder para quem usa a educação e não para benefício do educando. Então, quando um candidato, estamos na véspera da eleição, já começa a falar em educação, serve a educação para angariar votos, mas de fato qual foi o envolvimento dele com a educação até hoje? E se foi eleito, o que ele fez em prol da educação quando estava lá dentro? O que a educação lhe valeu para ter uma conduta honesta, ética, na função política que ele, representando o povo, ele faz as besteiras que faz, não é? Então, eu acho que existe uma distância muito grande na evolução das pessoas, pode ser por um processo que cada um tem as suas razões, mas todo processo que leva ao benefício próprio de tudo aquilo que está fazendo, ele está usando as pessoas e não, ele está a serviço das pessoas. O pastor sabe muito bem como é que é. Eu justamente queria mencionar isso. Né, a função sua é a servidão. Correto. É que os seus seguidores se beneficiem dos seus conhecimentos. E não ficar famoso porque tem tantos seguidores. Né? Ficar poderoso com isso. Porque voto é poder. Então, existe uma inversão no entendimento da educação. Isso complica muito a vida. E quando eu falo assim que a gente perde o parâmetro, a gente tem que voltar, né? Cada um fala para quem quiser. Eu vou falar da mãe natureza. Eu gosto da palavra mãe, eu gosto da palavra natureza. Nós temos instintos, nós temos necessidades básicas que nós acabamos entortando tudo em função de todo um processo que podemos explicar como foi, mas que está sendo demonstrado cada vez mais de que o ser humano está funcionando muito mais como predador do que como arrumador da casa que ele vive. Né? Então a natureza é assim, o funcionalismo é assim, o capitalismo é assim. Né? Então, isso explicaria o fato de que pessoas pretensamente educadas, entre aspas, que estão como autoridades na nação, passem a ser tão corruptos como o povo em geral, que está se corrompendo, mas muito mais prejudicial. Por quê? Porque eles conhecem e são educados, né, chamando de entre aspas, na inversão de valores. Quando se dá o valor às coisas materiais, às posses, e não ao aspecto moral e espiritual, então nós temos aí uma sociedade dessas, em que os dirigentes da nação estão sendo objeto de CPIs, e assim por diante. E é esperto quem consegue enrolar a CPI, sair, né?
denegrindo, azarando todo mundo, e nós, nesse sentido, estamos com um déficit muito grande num valor que eu, nessa palestra, eu vou trazer muito claro, que nós temos que funcionar num sistema de alta performance para recuperar esse tempo, esse prejuízo todo que tivemos com esse tipo de educação. Quando eu falo em mãe natureza, eu falo nos princípios de valor que permeiam todas as gerações, independente das modas existentes, dos costumes, das riquezas ou não. E da cultura. E da cultura. São questões tão básicas como gratidão, generosidade, sabe? Valores, disciplina, o aprender sempre, sabe? São hoje valores que eu reuni em 4 pontos para se tornar didática a minha apresentação. Eu chamo em alta performance. Primeiro, tem que ter ética. Esquecemos da ética. As pessoas se comprometem a ser éticos, então pelo menos tem uma noção do que é ética, mas na realização não são nada éticos. Segundo, tem que fazer o melhor possível. E, gente, olha, minha mulher tem uma empresa de decoração de Natal, tem aqueles sazonais que durante a decoração vem um monte de gente. As pessoas contratadas com a sazonalidade não têm emprego, têm dificuldade, de lá se escolhe aqueles que vão permanecer no emprego durante o ano para manter a empresa. Tem gente que, enquanto todo mundo está trabalhando, ele se esconde embaixo da mesa para dormir, para não fazer, e ficou espertinho, né? Então, fazer o melhor possível. Tem pessoas que não fazem de propósito por querer bancar o esperto. E tem aqueles que não fazem, e essa é a maioria, que não fazem porque não conhecem. Ninguém sente falta do que não conhece. Os pais não sentem falta da educação porque não sabem exatamente nem o que significa educar os filhos. Isso não é uma história de uma única geração, é uma história que já passam 3 gerações. Então, ter ética, fazer o melhor possível. Então, para fazer o melhor possível, tem que estar sempre atento para ver se o que ele está fazendo é de fato atualizado ou não. Não se deixar levar pelas emoções, nas decisões racionais. Se eu tenho um contrato a cumprir, custe o que custar, não quero mais fazer, eu tenho que terminar isso. Não tem essa história de, eu estava ganhando, eu estava bom, agora estou perdendo, não quero mais, não brinco mais. Que história é essa? Não é? E a gente vê isso nos resultados de jogos de futebol no Brasil. Responsabilidade, né? Não, comprometimento. Comprometimento, né? E por último, divulgar os resultados. Se as pessoas tivessem que falar o que fazem, não fariam tanta besteira. É porque faz uma curriola, fica sabendo, todo mundo ganha um pouquinho e morre o assunto. Publica isso. Se não pode publicar, não pode fazer. É simples. Doutor Issami, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os espectadores do Sobral News em Debate. E queria lhe agradecer também essa honrosa entrevista, foi muito bom ter aqui. O senhor aqui em Sobral vai contribuir muito, com certeza vai ser um sucesso. Fala direto com você de Sobral. Você faz parte do meu sonho. Olha que compromisso seu, hein? Porque eu larguei uma carreira universitária, 22 anos de professor de curso de pós-graduação, formando especialistas. Porque eu percebi que o Brasil é carente em educação. Larguei a carreira universitária, me dediquei em voo solo, sozinho, para fazer esse trabalho que também completa hoje 22 anos. Então, metade da minha vida me dedicando com cara e coragem, e vou ler uma frase. Eu gostaria que para Sobral soubesse dessa frase que me alimentou e me alimenta até hoje, e digo para vocês que vocês fazem parte do meu sonho. Que eu, na época, a frase que eu falei foi: eu prefiro, em vez de ser uma lâmpada a mais numa biblioteca de doutores, levar uma vela acesa na escuridão educacional das famílias, esteja onde a família estiver. É por isso que eu viajo tanto, é por isso que nessa fase aqui eu não posso nem pensar em me aposentar, muito menos de tirar férias, sabe? É um compromisso que eu fiz comigo mesmo, porque nós temos tanto a fazer. Por isso que eu falo que você faz parte do meu sonho, porque na hora que você começar a entender as minhas ideias, você vai perceber o quanto o Brasil pode melhorar. Obrigado.
obrigada e até a próxima edição.